Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Palavra Viva, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Milagres de Jesus. Retratos de sua vida e obra. Lição 13. Lições dos milagres. O poderoso Senhor e Salvador. Textos básicos. Apocalipse 21, 1 a 6, 22 a 27, 22, 1 a 5. Introdução. Nesta lição, encerrando o trimestre, estudaremos 4 pontos. 1. Milagres não acontecem toda hora. 2. Os milagres apontam para a identidade de Jesus. 3. Os milagres nos relembram de que Deus é poderoso para agir. E 4. Os milagres apontam para uma esperança escatológica. 1. Milagres não acontecem toda hora. Isso aprendemos nesses últimos meses e merece um destaque especial nesta última lição. Os milagres não estão presentes ao longo de toda a história da redenção, mas são reservados para momentos especiais, nos quais Deus quer autenticar a identidade de um servo seu. Por isso, usou Moisés para fazer vários milagres, confirmando aos egípcios e aos próprios israelitas que ele era o seu escolhido para liderar o povo naquele momento. Um segundo aspecto que justifica a realização dos milagres de Moisés diz respeito à idolatria reinante. Depois de viver tantos anos no Egito, era fácil Israel passar a ter certo respeito pelas divindades egípcias. Seria necessário Deus se revelar de maneira especial, comunicando sua própria identidade e o caráter incomparável do seu poder. Esses dois aspectos também estão presentes na época de Elias e Eliseu. A nação de Israel, com seus reis pagãos, havia se afastado do Senhor Deus. O pior casal da Bíblia, Acabe e Jezabel, havia implantado fortemente a adoração aos ídolos Baal e Azera. 1 Reis 18, 19. É nesse contexto, portanto, que Deus tanto mostra seu poder incomparável e humilha os deuses pagãos, quanto afirma que Elias e Eliseu são profetas verdadeiros, por meio dos quais ele anuncia sua vontade ao seu povo, chamando-o ao arrependimento. 1 Reis 18, 38. O terceiro e último grande momento dos milagres aconteceu na época de Jesus Cristo. Os judeus eram um pequeno povo dentro de um grande império pagão.
altares a falsos deuses, a adoração ao imperador e templos com cerimônias pagãs estavam espalhados por toda a parte. O próprio judaísmo estava bastante corroído pela corrupção dos seus sacerdotes e pelo legalismo de seus líderes. É nesse contexto que o Messias aparece na história e, por meio de muitos milagres, demonstra a superioridade incomparável do seu poder, do poder de Deus, e deixa claro ser não somente o servo aprovado por Deus, mas o próprio Deus encarnado. Tudo isso mostra que a igreja em nossa era não deve viver à espera de um milagre. Deus soberanamente faz suas intervenções sobrenaturais na história quando quer. Mas nossa fé não pode ser baseada nessas ações incomuns de Deus. Uma vez que temos a palavra de Deus completa em nossa língua, devemos considerá-la suficiente e viver na dependência da providência de Deus. Tópico 2. Os milagres apontam para a identidade de Jesus como profeta, sacerdote e rei. Como vimos, Jesus fez milagres de vários tipos. Milagres da natureza, água em vinho, pesca maravilhosa, moeda na boca de peixe, andar sobre as águas, etc. 2. Milagres de cura, cegueira, surdez, paralisia, lepra, etc. 3. Milagres de exorcismo. Cada um desses milagres revelou a glória do próprio Jesus como Deus encarnado e também o revelou como Messias enviado por Deus Pai. Uma estrutura muito comum desde a Reforma para se estudar a identidade de Jesus diz respeito aos seus ofícios como profeta, sacerdote e rei. Também é possível aplicar essa estrutura para aprender o que os milagres ensinam sobre Jesus. Os milagres revelam Jesus como profeta. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa responsável por trazer a palavra de Deus ao povo. Tanto Moisés quanto Elias e Eliseu foram profetas do Senhor, e os milagres que eles fizeram tinham o objetivo de confirmar que a palavra de Deus era verdadeira, que de fato vinha da parte de Deus. Da mesma maneira, os milagres de Jesus o confirmam como grande profeta da parte de Deus. Ele é a própria palavra encarnada de Deus, João 1:1. E como palavra de Deus, cria e transforma. Os milagres de Jesus o revelam como sacerdote. O sacerdote no Antigo Testamento era o responsável por sacrificar pelo povo, tirando-o de Israel as suas impurezas e aproximando-o de Deus.
Eles também eram responsáveis pelo culto. O sacerdote, em algumas ocasiões, funcionava como uma espécie de médico que verificava se alguém estava ou não curado de uma doença e então habilitado para o culto. Os milagres de Jesus mostram sua profunda compaixão sacerdotal e como ele realmente, como sacerdote, levou sobre si as enfermidades do povo de Deus. Isaías 53, 4 e 5. Além disso, várias vezes os evangelhos deixam claro como os milagres feitos por Jesus levavam as pessoas curadas ou libertas a adorar sinceramente a Deus. Os milagres revelam Jesus como rei. O rei no Antigo Testamento tinha a responsabilidade de governar o povo para o bem do próprio Israel. Ele deveria proteger os mais fracos, proteger o povo dos ataques externos por meio de guerras e julgar corretamente. Jesus revela seu reinado absoluto ao demonstrar poder sobre a natureza e sobre o mundo espiritual das trevas. Tópico 3. Deus é poderoso para agir e usa seres humanos. Na primeira lição, foi feita uma distinção entre milagres e os grandes atos de Deus na história. A distinção que estabelecemos foi que os grandes atos de Deus na história são ações sobrenaturais que o próprio Deus opera sem intervenção humana. Milagres são aqueles eventos sobrenaturais de Deus nos quais geralmente ele usou um agente humano. Tanto os grandes atos de Deus na história, quanto os milagres, nos relembram que o nosso Deus é totalmente poderoso. E esse grande poder de Deus deve nos dar descanso e segurança. Isaías 40, 20 a 31. Nos humilhar. Jó 42, 1 a 6. E nos levar à adoração e a missões. Salmo 97, 1 a 12. Os milagres, no entanto, acrescentam um belíssimo aspecto a esses grandiosos feitos de Deus. Deus quer nos usar em sua obra. Ele não precisa de nós, mas tem prazer em agir por nosso intermédio. Assim, vemos o Senhor escolher pessoas ao longo da história, por meio das quais ele fez grandes coisas, tanto de maneira sobrenatural, quanto por meio de sua providência corriqueira. Tópico 4. Os milagres e a centralidade da fé na vida cristã. Não houve grande ênfase sobre esse aspecto durante este trimestre, mas uma das lições muito importantes dos milagres de Jesus é sobre a centralidade da fé em Jesus Cristo. Hebreus define: a fé
é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, 1. A fé é uma capacidade do coração humano. Crer é inevitável para os seres humanos. É evidente que uma das mensagens centrais das Escrituras é que todo ser humano deve crer em Deus, deve crer em Jesus Cristo como Deus homem, enviado pelo Pai para resgatar seu povo, que tem um futuro de destruição diante de si por causa de seus pecados. Jesus é o único que pode nos salvar da danação eterna para a vida eterna. Os milagres de Jesus apontam para o fato de que Jesus tem poder para salvar e apontam também para a centralidade da fé nesse processo. É por isso que muitas vezes temos nos milagres a expressão "a tua fé te salvou", ou outra semelhante, Mateus 8:13, 9:22, 15:28, Marcos 5:34, 10:52, Lucas 7:50, 8:48, 17:19, 18:42. Esse refrão insistente mostra que a fé tinha um papel importante nos milagres que Jesus fez. Esse papel, no entanto, não é um papel de causa. A causa dos milagres era Jesus Cristo e seu poder divino, mas a fé era as mãos vazias estendidas a Cristo, que habilitava as pessoas a receberem aquilo pelo que estavam pedindo. Assim também funciona a salvação. O Pai predestinou os seus eleitos. Jesus viveu, morreu e ressuscitou por aqueles que o Pai lhe deu. O Espírito regenera aqueles por quem Cristo morreu e os convence do pecado, da justiça e do juízo. O Deus triuno é a causa da salvação de qualquer crente. Efésios 1, 3-14. A maneira pela qual alguém toma posse dessa salvação, entretanto, envolve a fé. As mãos vazias estendidas a Cristo, que habilita a pessoa a receber o perdão pelo qual está clamando. A fé, que é um dom do próprio Deus. Efésios 2, 8 e 9, Filipenses 1, 29, Romanos 12, 3, Hebreus 12, 2, 2 de Pedro 1, 1. É central na conversão e na vida cristã. E os milagres de Jesus também apontam para essa verdade. Tópico 5. Os milagres apontam para uma esperança escatológica. Os milagres apontam para uma esperança escatológica em dois sentidos. Primeiro, eles apontam para o cumprimento parcial da esperança escatológica do Antigo Testamento, ou seja, a vinda do Messias
trazendo o reino. Isaías 35, 4-6. Os milagres foram evidência fundamental de que Deus estava cumprindo suas promessas. E o Novo Testamento interpreta desse modo. Lucas 7, 20-22, Lucas 10, 9 e Mateus 12, 28. Um segundo sentido, por meio do qual os milagres apontam para uma esperança escatológica, é porque o cumprimento parcial que aconteceu na época do ministério terreno de Jesus dá a garantia de que um dia ele voltará para consumar sua obra de restauração do cosmos, das pessoas, e a derrota do mundo espiritual das trevas. Assim, quando o Salvador voltar, o que hoje é esperança se tornará realidade. Apocalipse 21, 3 e 4. Conclusão: Deus se revela na história por meio de seu governo providencial sobre a criação e também por meio de intervenções sobrenaturais e milagres. Os milagres apontam para a autoridade daqueles que os realizam, como mensageiros autorizados por Deus. Os milagres de Jesus apontavam para a sua divindade. Os milagres revelam os atributos de Deus, como bondade, justiça, ira, compaixão e misericórdia, mas não devem ser usados como farol pela Igreja de Cristo. Nosso farol é a Escritura, que nos foi dada para ser nossa regra de fé e conduta. Aplicação: estude os milagres registrados na Bíblia e perceba o quanto é consolador saber que o Senhor do Universo tem toda a criação em suas mãos. Age para cumprir seus propósitos e no seu próprio tempo enviará o diabo e seus anjos para o inferno e conduzirá sua noiva para a glória eterna. Deus não precisa do ser humano para realizar suas intervenções na criação, mas ele tem prazer em usá-los. Isso deve encher nosso coração de alegria por sermos colaboradores de Deus. Não viva em busca de milagres e coisas supostamente sobrenaturais. Oriente-se pela Escritura e procure enxergar a mão invisível e providencial de Deus cuidando de você e de toda a criação. Concluímos a leitura da última lição deste trimestre, lição 13, Lições dos Milagres, o Poderoso Senhor e Salvador. Textos básicos: Apocalipse 21, 1-6, 22-27, 22, 1-5. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente. Aproveito esta oportunidade para sugerir que você leia os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja.
Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.